Saudações a todos. Nossos votos de muita paz, sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado, em que buscaremos mergulhar em alguns aprendizados que nos ajudem a nos aproximar de Jesus, porque Ele é próximo a nós, mas nós é que precisamos nos aproximar dele. Vamos pegar aqui então no livro O Essencial, pelo Espírito Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Franco, Médico das Almas. O mês de Kislev, esse mês de Kislev, na nota nós temos que é o terceiro mês do calendário civil e o nono mês do calendário religioso de Israel. Então, o mês de Kislev encontrava-se em vigor, enquanto a natureza, que despertava dos desafios climáticos, explodia de beleza e verdor, e as flores miúdas espocavam perfume em profusão. Jesus reunira alguns companheiros para o especial desafio da construção do reino de Deus nos corações da sociedade exaurida pelas paixões anestesiantes e lutas inúteis, cujas vitórias o túmulo apagava. Então, por que ela frisa aqui paixões anestesiantes? Porque quando nos deixamos arrastar por essas coisas que passam a ser assim tão importantes para nós, e nós temos uma sede, né, de alcançar e de desfrutar daquelas coisas, dos nossos arrastamentos, sejam de que natureza forem, existe um processo de anestesia da nossa lucidez, né? Da anestesia da nossa compreensão. E nos deixamos viver como que anestesiados, amortecidos, no estado de mornidão, que é justamente o que Jesus nos alertou, né? Oxalá fosse Jesus através de João no Apocalipse. Oxalá fosses quente ou frio. O que ele quer dizer? Que esse estado de mornidão é o que realmente atrapalha a nossa escalada evolutiva. Era um período de muitos problemas e sofrimento no mundo, especialmente em Israel, que esperava o seu Messias libertador, exibindo a espada de triunfo sobre os brilhantes tronos de ilusão que ainda fascinavam as mentes atormentadas. Sem qualquer prévio cuidado ou anúncio, a gentil Galileia começou a ser sacudida na sua modorrenta tranquilidade, mais aparente do que real essa tranquilidade, né? Com acontecimentos de difícil explicação. Israel estava quase descrente do cumprimento das profecias, tais as desilusões e as contínuas mistificações das massas ignorantes, sempre confiando em assuntos que se diziam representantes do Deus único. Aparentemente, tudo continuava como de hábito. As lutas do cotidiano, as querelas dos mercadores e as dificuldades de toda ordem que esmagavam os mais fracos, o povo iléu. Cafarnaum encontrava-se sob estranho magnetismo, que se podia sentir sem qualquer esforço. É como se uma suave esperança em forma de brisa cariciosa tomasse a atmosfera ambiente. A capital da província pululava, e os miseráveis prosseguiam carregando o seu fadário, mas parecia haver algo não conhecido que permanecia no ar, soprado por ventos bonançosos do mar. Então, mesmo com tudo seguindo aquela rotina, né, naqueles tempos difíceis,
dentro das características ali, das circunstâncias, das situações naturais ali naquele povo, especialmente no mais sofrido, mas havia, né, uma brisa cariciosa, algo que resplandecia naquela região. E continuando. As notícias, a princípio, a medo e em meio tom de voz, falavam das curas que se realizavam em diversos lugares, inesperadamente pelo desconhecido Nazireu. Ele chegara sem que alguém o conhecesse e foi se notabilizando pela figura bela e singular. Sua voz era branda e enérgica, mas aquele que o acompanhavam eram a ralé da cidade, a escória, os miseráveis, enfim, e, e um e outro pescador conhecido, entre os quais Simão Barjonas, sem créditos e posições de destaque que despertarem confiança. Desde Gadara, porém, cidade pertencente à Decápole, que são as 10 cidades gregas do outro lado do mar, né, a Decápole, chegaram informações de que ele curara o endemoniado conhecido e temerário. Não somente este, mas também um leproso que aparecera na urbe, ninguém sabia de onde procedia, que recuperara a saúde com o seu toque e a determinação da sua palavra. Ele passara a ser visto com frequência, embora não soubessem de onde vinha. Era um estranho total. Na coletoria da cidade comentavam-se os acontecimentos que se avolumavam, e já era visível o número agitado daqueles que o seguiam, aguardando milagres ou maravilhas, como é comum na sociedade. Mateus ben Alfeu era um publicano muito conhecido na comunidade. Alguns patrícios detestavam-no em razão da sua profissão de cobrador de impostos, mas outros o respeitavam em consequência da sua conduta irrepreensível e porque a sua era uma família respeitável, na qual se destacava o seu irmão Tiago Menor, todos cumpridores sinceros das leis e da tradição. Comentava-se nas redes sociais que também ele fora convidado, como seu irmão posteriormente, para acompanhar o estrangeiro. Tudo fora muito simples. O Nazareno entrou na sua oficina e chamou-o com tal autoridade que ele, emocionado, sem saber exatamente para quê, acedeu e passou a segui-lo. Foi um impacto tão forte que ele resolveu comemorar o feito dando uma festa farta em acepipes e mesa rica, como se for uma celebração de grande importância e para a qual estivesse à espera. Os comentários não foram poucos e as censuras também não. Os ociosos estão sempre alertas para as conversações odiosas e análises perturbadoras a respeito da conduta das demais pessoas. Encontram-se em todo lugar e fazem parte dos grupos de inúteis e presunçosos. Então, nós percebemos que as dificuldades, né, permanecem em nós como sociedade, não é? Os comentários, como ele diz aqui, dos ociosos, né, dos apressados. Hoje vemos ali, pela facilidade dos meios de comunicação, das redes sociais, como percebemos, né, a leviandade nos comentários, né? E era assim, né? Era assim. E precisamos despertar para a necessidade de uma responsabilidade, né, em tudo que
exteriorizamos, porque a palavra vai e não tem como trazê-la de volta. Depois nos arrependemos, o tempo faz com que amadureçamos, mas a palavra vai, alcança e faz os seus estragos ou as suas bênçãos, né? Dependendo ali de como utilizamos a palavra. Mas continuando aqui, durante a festa, que fora muito especial, pois que dedicada quase que exclusivamente aos pecadores conhecidos na cidade pela sua conduta em desrespeito à hipocrisia dos comportamentos, os fariseus surpreendidos pela efeméride censuravam-no, perguntando aos seus discípulos com dura acrimônia: por que ele prefere os párias, os miseráveis, os enfermos, os pervertidos? Havia uma certa indignação na indagação. Ele próprio, ouvindo o questionamento sem qualquer alteração emocional, respondeu com naturalidade: não são os sadios que necessitam de médico, mas sim os enfermos. E não há enfermidades maiores do que a ignorância, o desprezo a si mesmo, o autoabandono. São esses que se atiram à miséria moral e ao desequilíbrio, que faz todos deles se afastarem, que suplicam sem palavras proteção e socorro, porque afinal também são filhos do Altíssimo. Então, aqui a Amélia Rodrigues nos transcreve um ensinamento de Jesus, né? E nós temos ali grafado nos evangelhos: os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes, né? Havia na sua voz compaixão e misericórdia, mas, sobretudo, sentimento de amor pelos tidos como infelizes. A resposta, calma e profunda, silenciou os pusilânimes, que mais passaram a detestá-lo. Em breve tempo, as cidades e aldeias da região e outras mais distantes receberam-lhe a visita, e a sua notoriedade aumentou assustadoramente. Em todo lugar se falava a respeito do Filho do Homem. Interessante, né? Porque Jesus foi para todos os cantos, né? Incansavelmente durante aqueles 3 anos do seu ministério. De distantes comunidades acorriam a Cafarnaum os grupos de necessitados de toda ordem, assim como os curiosos e desocupados. Ele a todos atendia com magnanimidade e misericórdia, sem cansaço nem reproche. As multidões corriam à praça do mercado, ou às praias, ou aos pequenos redutos próximos onde ele se encontrava, a fim de ouvi-lo, sobretudo vê-lo, operar os fenômenos que modificavam as estruturas enfermas de quantos o buscaram. Então, sobretudo, vê-lo operar os fenômenos que modificavam as estruturas enfermas de quantos o buscavam. Até mesmo na sinagoga de Cafarnaum, ele tivera oportunidade de apresentar as balizas do reino e os pilotis que deveriam ser erigidos nos corações de todos aqueles que desejassem felicidade, libertação do mal. Ocorria em sua volta prodígios e milagres que deslumbravam, que causavam discussões acaloradas, dúvidas estranhas e emoções arrebatadoras nos seus beneficiários. Evidentemente, surgiram inimigos gratuitos, os anões morais, que não perdoam os gigantes do amor.
complexados que não respeitam os corações sadios e livres, os invejosos, inveterados e covardes. Surgiram as primeiras perseguições com caráter religioso, depois de natureza política e, sobretudo, de difamação sistemática. Apesar disso, não encontravam nada que o incriminasse nas suas pregações, comportamento e doutrina, tudo amparado pelas Escrituras e pela inspiração de Deus. Ele arrebatava. Fazia poucos dias, em um monte nos arredores da cidade e próximo ao mar, mais de 5.000 pessoas ouviram-no falar do poder de Deus e sobre as bem-aventuranças do seu reino. As palavras pareciam pássaros de luz que voavam na direção do infinito, e as promessas de júbilo perene tornavam-se uma canção que as almas jamais olvidariam. Ao saírem daquele monte à noite, sob o ciciar das estrelas rutilantes como lâmpadas divinas, e porque já era noite, porque normalmente Jesus fazia suas preleções, trazia os seus ensinamentos ao entardecer, né? Conforme ia ali se aproximando da noite, que era o momento em que todos já tinham terminado os seus trabalhos, as suas labutas, não é? E já podiam buscá-lo nos ambientes em que ele estava, né? E assim faziam. E lá estavam as multidões. E nesse dia, né? Como já é relatado nos evangelhos, estava ali naquele monte, né, trazendo ali o poder de Deus sobre as bem-aventuranças, que é o conhecido sermão, está lá no evangelho, o sermão da montanha, o sermão dos montes, que ficou ali o Monte das Bem-aventuranças, próximo ao mar, né, que na verdade é o Mar da Galileia, né? É ali próximo ao mar, e ali que 5.000 pessoas, né, como a Amélia Rodrigues nos relata, a multidão, uma grande multidão, né, mais de 5.000 pessoas estavam ali ouvindo esse sermão. Esse sermão, já falamos, é de suma importância. Suma importância. Tanto que há uma colocação de Gandhi, já repeti isso várias vezes, que diz que poderíamos perder todas as partes dos evangelhos, né, que foram narradas pelos 4 evangelistas. Mas se mantivesse o sermão da montanha, não precisaríamos mais nada. E nós temos esse sermão na íntegra em Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7. Então, as palavras pareciam pássaros de luz que voavam na direção do infinito, e as promessas de júbilo perene tornavam-se uma canção que as almas jamais olvidariam. Ao saírem daquele monte à noite, sob o ciciar das estrelas rutilantes como lâmpadas divinas, todos buscaram os lares, e nunca mais se ouviria nada que se igualasse àquela sinfonia de bênçãos e de esperança que enriquecia todas as vidas, todos os tempos. Porque Jesus não veio para aquele momento apenas. Ele veio para todos os tempos. Ele não veio para o povo de Israel. Ele veio para toda a humanidade. Logo, a cidade de Cafarnaum tornou-se um caldeirão de vidas, em contínuo rebuliço e transformações. Porém, não ficaria somente lá. Ele visitou Jerusalém e confundiu os doutores do Sinédrio com a sua simplicidade. Ele aguardou um tempo para ir a Jerusalém. Lá estava a nata intelectual, lá estavam os fariseus, né, que ele por diversas vezes se refere não
a um ser, né? Porque ele jamais apontou o dedo para um ser, mas generalizando a forma como os fariseus compreendiam a lei e chamando generalizado de hipócritas por várias vezes. Então, todos nós que nos assemelharmos ao comportamento em que cultuamos mais o externo, estamos sendo fariseus, né? Que pregavam uma rigidez em atitudes, em rituais, em necessidades, né, de se praticar determinados atos ritualísticos, mas que ficavam na aparência. Né? Isso é a hipocrisia que Jesus alertou tanto. Então, não adianta, muitas vezes, temos que tomar cuidado com isso, nós nos fantasiarmos de devotos, nós até teatralizarmos um comportamento de devoto, né? De crente, de religioso, né? Mas lá dentro nada mudou, não é? Isso é hipocrisia. Então, todos os ensinamentos que nós temos ali aos tempos de Jesus, isso é para todos os tempos, nós temos que trazer para nós, né? Então, ele visitou, como dizia, ele se manteve um bom tempo na região da Galileia, porque lá ele encontrou corações que o aguardavam e que devotadamente o seguiram. Então, tudo favorecia para que o seu cântico de amor, né, se fizesse presente em toda aquela região. Mas chega um momento em que ele começa a se dirigir para Jerusalém. E vamos lá. Ele visitou Jerusalém e confundiu os doutores do Sinédrio com a sua simplicidade. Adentrou-se no templo e exprobrou o comportamento dos vendilhões astutos e dos sacerdotes negligentes e inescrupulosos. A sua audácia não tinha limites quando falava sobre a verdade e exigia que fosse vivida. Era, sem dúvida, um revolucionário incorruptível do amor. Sua vida marcaria a história como a do inigualável. Mateus, também chamado Levi, significa dom de Deus, né? Então, Levi significa dom de Deus. Gentil e afável, acompanhou-o nos momentos mais grandiosos da sua jornada. Anotou os seus ditos e os seus feitos, porque Mateus era culto. Então, ele anotou detalhadamente. Desde então, a humanidade sofredora passou a ter o seu médico especial, que jamais exigiu além do amor, e nunca condenou alguém pelos seus crimes, por mais escabrosos fossem. O reino de Deus, falava, é para todos aqueles que purifiquem o coração e desejem glorificar a própria existência. Mataram-no, mas ele ressuscitou e continuou socorrendo os perdidos e amotinados como pastor compassivo e nunca mais foi esquecido. Então, mataram-no, mas ele ressuscitou e continuou socorrendo os perdidos e amotinados como pastor compassivo e nunca mais foi esquecido. Mateus, depois que ele se foi, divulgou por quase um decênio a sua mensagem em seu idioma. Posteriormente, viajou a outras terras, escreveu-lhe as incomparáveis memórias e deu-lhe a vida na Etiópia ao defender a grande mártir Ifigênia. Era a primavera em a natureza. Então, era a primavera na natureza, e os corações
entorpecidos em toda parte, foram tocados pelo encanto da sua voz dúlcida e penetrante. Nunca mais será esquecido, porque é o excelente Filho de Deus. Era o mês de Kislev, né? Então, aqui seria, para nós, como vimos na nota, Kislev é o terceiro mês, né? Então, para nós seria março. Março. É isso. Isso nos toca muito, mas é preciso nos voltarmos a esses ensinamentos, mergulharmos no Sermão da Montanha, porque lá está, é o nosso farol, lá está. Quando ele fala, vós sois o sal da terra, ele fala para aqueles 5.000 que o ouviam. Aquelas 5.000 pessoas que o ouviam. E é interessante notar, porque nós podemos pensar, mas como 5.000 pessoas conseguem ouvir os relatos que através da doutrina, né, nós temos, e não é difícil em qualquer crença se chegar a isso, né? A sua voz ia, ela alcançava a todos os corações. E saibamos, além disso, além de alcançar, cada um entendia no seu dialeto, né? Porque era assim, enorme o número de dialetos, né? Naquela região. Mas cada um ouvia no seu dialeto e tinha ali o entendimento. Vamos pedir muito a Deus e a Jesus que algo possa trazer, aquecer nosso coração. Nesses dias que vivemos, nesses tempos que vivemos, em que está sendo exigido de nós muitos cuidados, muito equilíbrio para nos mantermos saudáveis, cuidando da nossa saúde, sim, porque a falta de saúde muitas vezes nos trava de muitas coisas, né? É como se fosse um entrave ali que não nos permite as possibilidades que um corpo mais saudável nos oferece. Mas é cuidando da saúde física, mas especialmente da nossa saúde mental que reflete no nosso físico, fazendo com que até as situações que nos alcançam, porque a vida vai nos trazendo, se não é na idade mais jovem, vai trazendo ali, é claro, é natural, mas com a saúde mental, o nosso próprio organismo acaba reagindo de uma forma mais conveniente, porque a nossa casa mental, o otimismo, a esperança daquele que crê, daquele que tem confiança, daquele que sabe que não está sozinho, daquele que sabe que, por mais que as coisas nos choquem em alguns momentos, porque desfocamos das benditas coisas maravilhosas e nos focamos muitas vezes em coisas avassaladoras, em que nos sentimos devassados por tantas coisas, mas aquele que tem o otimismo, aquele que tem a confiança de que não existe surpresa para Deus, nem tampouco para Jesus. Porque Ele é o governador da nossa terra, Ele está como comandante desta nave. Então, que confiemos. Mas para confiarmos, nós temos que nos aproximar deste comandante, nos aproximar deste pastor. Como ovelhas desgarradas que somos, que possamos despertar nesta encarnação, que com certeza é de suma importância para todos nós. Percebamos que o tempo urge e que não sabemos por quanto tempo ainda estaremos aqui. Então, que Deus nos auxilie nessas reflexões, que Jesus nos ampare, nos acolha
em seu coração. Que fiquemos em paz.